está agendado aí para segunda-feira, essa paralisação que vai envolver não apenas professores e estudantes da Rede Estadual de Educação de Foz do Iguaçu e do Paraná, como também as universidades, né, que em Foz do Iguaçu, as duas instituições públicas de ensino superior com campus aqui na cidade, a UniOeste e a Unila, também decidiram, através de suas categorias e seus sindicatos, aderir ou engrossar esse movimento aí com pautas muito específicas de cada instituição, de cada segmento, mas também com uma unidade em torno dessas pautas, que é a defesa da escola pública, do ensino público gratuito e de qualidade. Para isso, a gente tem 3 representantes dessas instituições, dessas entidades sindicais, que vão conversar um pouco conosco e apresentar aí todas as demandas e como vai ser esse movimento na segunda-feira, no dia 29. Nós recebemos aqui a Kátia Castro, que é a presidenta da APP Sindicato Foz, o sindicato que representa os educadores da rede estadual. Também temos aqui a Fran Rebelato, que é representante da seção sindical dos docentes da Unila, a CESUNILA, que representa os docentes da Unila. E também temos a Tamara Cardoso André, que é integrante do Fórum Sindical e representante do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste Paraná, que atua fortemente na UniOeste. Então, bom dia às 3. A gente já vai direto ao assunto, porque o tempo é curto e a pauta aí é bastante complexa. A gente começa perguntando a Kátia Castro. Kátia, bem-vinda aí ao programa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas que nos acompanham. Então, 29 de abril, a gente, uma data marcante para os servidores públicos do Paraná, que faz memória aí a 2015, quando os servidores foram duramente massacrados em Curitiba, quando lutavam naquele período em defesa da sua aposentadoria, O problema da aposentadoria está de novo em pauta, Agora uma discussão nacional, mas esse 29 de abril é para fazer memória e também para colocar e cobrar do atual governo, um governo novo, fazia parte do governo Beto Richa, mas a sua gestão iniciou agora 100 dias e não há respostas para os servidores sobre aí o conjunto da pauta, principalmente em relação ao congelamento de salários, que nós passamos aí 3 anos sem reposição salarial. Kátia, o fatídico 29 de abril de 2015, aquela repressão violenta ordenada aí pelo ex-governador Beto Richa, deixou mais de 300 pessoas feridas, um movimento pacífico concentrado num espaço público, que era o centro cívico, ou seja, um espaço onde a população deve compartilhar e fazer uso sempre que necessário, inclusive para mobilizações como aquela que aconteceu, Vocês dizem que o 29 de abril não terminou. Por quê? A gente sente que de lá para cá os servidores, a educação, as universidades, os agentes penitenciários sofrem um massacre cotidianamente. Isso em relação às condições de trabalho, a gente vê cada vez mais precarizado. Não há concursos, De lá para cá, quantos concursos teve no Paraná para repor o quadro de servidores? Na educação mesmo, nós estamos com mais de 13 anos sem concurso para os funcionários de escola. Tem segmentos dos servidores que ganham um salário de miséria, ganham abaixo do que é o piso salarial regional. E aí essa situação dos servidores cotidianamente é a questão principal de congelamento de salário, porque é um direito de todo servidor ter o reajuste anual, a reposição salarial. A gente vê no Paraná que a taxa de energia elétrica, a água, IPVA, os impostos subiram de lá para cá, e aí a condição de vida do servidor, de acompanhar, de poder sobreviver minimamente com o seu salário, não acompanha essa realidade. Legal. Fran, a CESUNILA fez uma assembleia e os docentes decidiram aderir a essa paralisação, ou engrossar essa paralisação, Assim como os professores, os estudantes da Unila também fizeram uma assembleia e decidiram paralisar suas atividades no dia 29 de abril, aí na próxima segunda-feira. No caso das universidades federais, quais são as principais reivindicações? Bom dia a todos os ouvintes do programa Marco Zero.
É muito bom estar aqui com companheiras dos outros sindicatos, né, representantes mulheres também. Dizer que esse momento histórico exige, obviamente, de nós, professores, educadores e estudantes, um posicionamento muito forte em relação aos ataques concretos à universidade pública, né, a educação pública como um todo, mas a universidade pública. No nosso caso, a gente está passando, acho que, por um ataque evidente à questão do financiamento às universidades, a liberdade de cátedra, né, a autonomia dos processos, inclusive para reitorias, e várias universidades a gente está sentindo aí que tem uma tentativa do governo de refazer ou tentar encaminhar novamente e acabar com a autonomia que se tem na universidade, pensar próprias eleições e, obviamente, a questão da contra-reforma da Previdência, né, da reforma da Previdência, que vai nos atacar toda a classe trabalhadora, mas também a educação, né? Então, o entendimento que nós temos é de que nós temos que somar junto com os educadores, com os trabalhadores aqui do Paraná, de Foz do Iguaçu, por mais que durante toda a semana passada também, né, a educação esteve mobilizada no Brasil inteiro, as nossas entidades estão já paralisaram na semana passada em diversos estados, mas nós entendemos que era importante nesse momento estar junto aqui com os trabalhadores do estado do Paraná, somando as pautas que obviamente estão também alinhadas a todos os nossos enfrentamentos dentro da universidade. Tamara, a UniOeste, o campus aqui de Foz, mas também nos demais campi, decidiu por paralisar as atividades, não apenas os professores, como os agentes universitários também, né? Quais são as bandeiras do movimento a partir dessa realidade da UniOeste? Então, na UniOeste, o dia 28 nós vamos pegar o ônibus e vamos no dia 29 integrar o movimento em Curitiba, que é tanto de rememoração do massacre em 29 de abril de 2015, quanto também uma paralisação em função da defesa da data base, que é um direito do servidor público, tendo em vista que o nosso salário já está defasado em 16%, né? E houve já um reajuste de luz e de água. Mas também a gente está fazendo uma defesa contra essa reforma da aposentadoria, que vai, na realidade, retirar o nosso direito de uma aposentadoria digna, ou até mesmo retirar um direito da aposentadoria. Então, nós temos o Sintioeste, que é um sindicato misto de funcionários, de trabalhadores, professores e técnicos, e temos o ADUNIOeste, que é o sindicato dos docentes do ensino superior, que se uniram para aderir a essa mobilização, e nós vamos encher o ônibus com professores e alunos. E também estaremos presentes no ato aqui em Foz do Iguaçu, em 1º de maio, contra a reforma da Previdência. Ô Kátia, explica pra gente um pouco como que vai se dar esse movimento na segunda-feira. Como é que tá a adesão das escolas? Você já tem um levantamento, um balanço de como que vai ser a suspensão das aulas ou a paralisação das atividades aí nesse dia? E também o seguinte, vocês fazem o ato público aqui em Foz do Iguaçu e em Curitiba. O que vocês esperam do Ratinho Júnior, do governador do Paraná? Beto Richa, seu antecessor, tinha limitado imensamente ou talvez até eliminado qualquer diálogo com os educadores, com o sindicato da categoria. Vocês esperam uma atitude diferente do Ratinho Júnior? Isso, o ato maior, né, dos servidores será em Curitiba. Todas as categorias que vão aderir à paralisação estão indo para lá no domingo à noite, né? Nós temos também os professores e funcionários que vão. Vamos ter ato aqui em Foz, na Praça da Paz. Já convidamos toda a população que entende que é importante defender a escola pública para participar. E o que a gente quer, nesse período de 100 dias, mais de 100 dias do governo Ratinho Júnior, a gente já participou de várias reuniões e o que a gente vê é uma ausência de resposta para as questões que nós estamos cobrando. O que nós esperamos não é só que receba as categorias, mas que aponte essas soluções, aponte negociação, resposta para o que a gente está cobrando, né? Não dá para ele mesmo no período de campanha, enquanto era deputado, falou fortemente que ele abriria diálogo com os servidores, queria repor todas as perdas, e agora a gente vê que o discurso lá do período da eleição já não se sustenta mais. Então o que a gente está cobrando, e inclusive a gente quer, né, vai pressionar que o governo do Paraná se posicione contra essa reforma da Previdência que está sendo articulada nacionalmente, né? É importante
dizer que o Ratinho tem se posicionado favorável, né? Uma reforma da Previdência que vai punir servidores, trabalhadores, estudantes que sonham em entrar no mercado de trabalho, vai punir todo mundo. Então a gente quer respostas nesse dia 29. A gente só está paralisando pela falta de resposta. Se, né, tivesse aí um compromisso de atender o que é direito dos servidores, talvez nós nem estaríamos fazendo uma paralisação, mas a gente vê que não é isso que o governo tem acenado. A reforma da Previdência é feita pelo governo federal, né? Uma legislação nacional aí que pode ser alterada. Isso afeta os educadores da rede estadual? Com certeza, Paulo. Tanto os servidores da rede estadual, os servidores que têm nos municipais, que têm fundo próprio, essa reforma ela é uma reforma na Constituição, por isso que ela é uma emenda constitucional, e ela determina aí prazos para serem aplicadas nos estados e nos municípios. Então é importante ressaltar isso, que atinge os servidores, os trabalhadores que contribuem aí para o regime geral, para o INSS, e atinge também os servidores que têm fundo próprio e os municipais também, servidores municipais. É uma reforma geral para a população toda do país, né? Aplica mudanças para toda a população, né? Isso, e a gente, estudando aí o projeto, a gente vê como ela pune principalmente os trabalhadores que têm os menores salários, né? Impondo mais tempo de contribuição. Para um trabalhador conseguir o benefício integral, ele tem que trabalhar 40 anos de trabalho. Para as mulheres é 62 anos de idade, para o homem 65, e é importante destacar que na hora que você vai calcular o benefício, né, o que você vai ganhar de aposentadoria, reduz muito. Então é importante não só os servidores, mas todos os trabalhadores hoje que sonham em se aposentar e ter uma vida digna na velhice, né? É importante ficar atento a essa reforma e se somar junto aos servidores, os estudantes, nesse 29 de abril e também no 1º de maio. Falando em somar, Tamara, parece que tem duas pautas claras aqui nesses dois movimentos que estão vinculados aí nessa semana, né? A questão da defesa do ensino público em todos os níveis e também a questão da aposentadoria, né? O que mais unifica as categorias aí, os trabalhadores de um modo geral, para o ato que você citou anteriormente, na quarta-feira, o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, na Praça da Paz, da Praça do Mitre, daí no caso, né? A paralisação na Praça da Paz na segunda-feira e a paralisação no Dia do Trabalhador na Praça do Mitre, correto? Da Bíblia. Então dá o serviço total aí que você está mais informado. Nós convidamos todo mundo a comparecer no dia 1º de maio na Praça da Bíblia, a partir das 17 horas. A Unidade Sindical e Popular de Foz do Iguaçu, composta por vários sindicatos, vai estar presente, não só sindicatos, mas também movimentos sociais, movimentos populares de Foz do Iguaçu. Nós vamos informar a população quanto às consequências na vida de cada pessoa da reforma da Previdência. Então, lembrando que a pessoa que trabalhar por 20 anos, contribuir por 20 anos, ela ainda terá que ter a idade mínima para poder se aposentar. Se ela não tiver a idade mínima, ela não se aposenta. Mas contribuindo 20 anos, ela só se aposenta com 60% daquilo que é a média aritmética de todos os salários recebidos ao longo da vida, né? Claro que corrigido com os cálculos atuariais. Porém, ela vai receber 60% e vai contar os salários mais baixos que ela recebeu na vida vão compor essa média. E se ela quiser receber 100%, né, da média dos salários recebidos ao longo da vida, ela vai ter que trabalhar, então, 40 anos. Então, na verdade, nós percebemos assim que isso é o fim da aposentadoria de fato, né? Até porque substitui esse sistema tripartite, né? Que você tem o imposto, que você tem o trabalhador, que você tem o empregador, né? Que fazem o fundo previdenciário, vai ser substituído por uma aposentadoria individual. O próprio trabalhador vai ter que fazer a sua aposentadoria num fundo de capitalização que muitas vezes não rende nada e rende muito pouco e que provocou lá no Chile uma onda de suicídios, né, por pessoas que
investiram na capitalização pela obrigação que foi dada a partir da reforma no governo do Pinochet e que ficaram com uma aposentadoria assim menor do que o salário mínimo no país, que não dava nem para as necessidades básicas. Então é isso que nós estamos tentando evitar. E aí a gente vai estar calculando, né, o tempo previsto de aposentadoria para as pessoas, para o recebimento de 100% dos benefícios e 100% dos benefícios, se essa reforma for aprovada. E vamos estar informando a população sobre essa reforma. Por isso que vai ser interessante na Praça da Bíblia, a partir das 17 horas, no dia 1º de maio. Então, no ato do dia 1º de maio, na Praça da Bíblia, qualquer trabalhador, qualquer pessoa pode ir lá e fazer esse cálculo gratuitamente junto aos sindicatos? Sim, a gente vai estar prestando essa informação. Ok. Ô Fran, quando se fala em 1º de maio, sempre se pensa assim, ou se costuma pensar que é um ato para sindicalistas, para pessoas dos movimentos sociais. Vocês estão fazendo um trabalho para além das instituições sindicais com a população, para que também desempregados, trabalhadores que não têm carteira assinada, aqueles que trabalham em condições bastante precárias ou precarizadas, há um chamado para essas pessoas, para que esse ato tenha essa amplitude, para discutir questões como emprego, aposentadoria, ou seja, questões que afetam a toda a sociedade, né? Como é que está sendo esse trabalho? Eu acho que é importante dizer que nós somos entidades sindicais classistas, né, que pensamos na classe trabalhadora e estamos tentando em diálogo com a classe trabalhadora. Então, acho que é um chamado justamente para todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive pensando aí nas consequências que a gente está tendo no Brasil, não só na reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista, que a gente está vendo já resultados muito concretos aí de uma quantidade de desempregos que está acontecendo no Brasil, a própria emenda constitucional 95 congelou os gastos públicos, então a gente tem uma série de consequências para toda a classe trabalhadora, e o 1º de maio é um chamado justamente a toda a população a compor e pensar e problematizar sobre as questões que nos afetam como um todo, né? Então, tem sido feito, né, também panfletagem aqui em Foz do Iguaçu, em vários, na estação, no terminal urbano, também nos bairros, ou seja, a ideia é que a gente possa ampliar não só para os movimentos sindicais, mas também pensar que os movimentos sindicais aí, com a perspectiva classista, tem que dialogar com a classe trabalhadora como um todo, né? Você falou da reforma da Previdência, da reforma da trabalhista, que ela já foi aprovada, ela já está em vigor desde 2017, isso. Naquela ocasião, o governo apresentou a ideia de que era uma legislação antiquada, que precisava ser modernizada para o país crescer e gerar mais empregos, né? Te pergunto, o desemprego diminuiu? Eu acho que me parece bastante evidente que não, assim, não sei se as colegas também compartilham disso, né, mas os dados, as informações, assim, que a gente tem é que não, que a gente tem uma massa enorme aí de desempregados, cada vez maior, de uma precarização do trabalho, acho que isso que é importante dizer também, de uma vulnerabilidade, né, dos contratos de trabalho, e isso acho que cada vez mais as pessoas estão sentindo, né, a população está sentindo nessa precarização. E a mesma coisa acho que é com a reforma da Previdência, né, quer dizer, diz que tem rombo na Previdência, que a gente não tem dinheiro nos cofres públicos, mas a gente sabe quem são os interessados que estão por trás dessa reforma, os bancos, os grandes empresários, os empresários que devem muito para a Previdência Pública, né, e que obviamente estão apoiando os próprios bancos com o sistema de capitalização, que vai fazer circular muito mais dinheiro também para o mercado financeiro. Então acho que a gente tem que ficar atento a essas falácias assim que o governo apresenta, né, no sentido de dizer que quer melhorar as condições da classe trabalhadora e na verdade o que está fazendo é justamente tirar nossos direitos. Então a gente tem que, acho que, ficar atento nesse sentido. Não sei se as colegas também concordam que a reforma trabalhista tem já resultados muito concretos negativos para a população brasileira, o que nos parece. Kátia, para a gente finalizar a conversa, dá um alô. Quem pode participar dessa paralisação, dessa concentração, do ato público na segunda-feira? Quem pode e quem deve, né? Nós fizemos cartinhas chamando, né, as mães, os pais, todos os responsáveis dos alunos da rede pública, e é um chamado para todos aqueles que hoje vivem do seu trabalho, né, as mulheres principalmente, que vão ser muito afetadas com a reforma da Previdência, que têm os menores salários. Por exemplo, a nossa categoria de funcionárias de escola, a maioria é mulher, que vive com os menores salários. Então,
pais, mães, toda a comunidade de Foz do Iguaçu, jovens que estão desempregados, estudantes do ensino superior. É um convite a todos, né? É importante que esse é um momento inicial de começar as nossas mobilizações contra a reforma da Previdência. Em maio, junho já tem um calendário para mais ações. E lembrando, se os deputados vão ganhar 40 milhões para aprovarem essa reforma da Previdência, só cabe a nós, trabalhadores, nos unirmos contra ela, porque se depender dos deputados, a maioria vai aprovar. A gente já está vendo isso na Câmara dos Deputados, eles vão aprovar a retirada de direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Marco Zero, onde tudo começa.